Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós vamos iniciar esse estudo, né? Depois de tanto tempo afastada, né? Nós não podíamos ter um público aqui dentro. Estamos aos poucos retornando e sempre é uma alegria para mim quando eu tenho a oportunidade de vir para cá para aprender com vocês. Esta mensagem de hoje, né, do livro Palavras de Vida Eterna, de número 137, Crença. Né? Eu vou ler e depois vou, como eu sempre faço, vou ler e depois nós vamos parágrafo por parágrafo, para que possamos juntos entender o que Emmanuel quer nos dizer com esta mensagem desta noite. Crença. Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência, pretendemos enobrecê-lo em obras de arte, sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certifiquemo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde que as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhes endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, a crença nos planos superiores e também a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé. Este livro, né, Palavras de Vida Eterna, ele todos os dias, se nós abrirmos aleatoriamente, nós vamos levar um tapa de um lado e do outro para fazer com que nós acordemos para uma realidade tão simples. Né? E são mensagens curtas, mas mensagens que ela traz para todos nós uma reflexão muito grande. Né? Quando eu estava lendo a mensagem, refletindo sobre a mensagem, né, eu falei, o que é crença, né? Primeiro a gente precisa entender o que é crença. Né? É acreditar, é crer em algo. Né? Quantas pessoas já perderam a crença na vida?
Nós conhecemos pessoas assim, deixaram de acreditar na vida, né? Mas nós precisamos crer, né? Crer que nós podemos sim, a cada dia sermos melhores, nós termos a crença de que cada dia nós precisamos buscar ser melhores. Nós recebemos de Deus a oportunidade fantástica de uma reencarnação. E precisamos crer que esta oportunidade que nos foi dada, nós precisamos crer que ela é que vai nos fazer ter na nossa vida futura uma melhor condição. Eu já falei isso aqui em outras palestras e eu repito. Creiam que nós estamos na nossa melhor reencarnação. Nós estamos na nossa melhor oportunidade. É preciso que a gente acredite, que a gente tenha a crença desta oportunidade que nós recebemos. Acreditem, tenham a crença. Emmanuel, quando ele começa aqui, primeiro ele abre com essa citação do Tiago, né, que ele diz: crês que há um só Deus e faz bem. Nós acreditamos que há um só Deus. Nós acreditamos, a gente tem essa crença. Não importa a religião, não importa, são milhares e milhares de religiões. Mas elas acreditam. Não importa também o nome que se denomina, mas as religiões, elas acreditam que tem um só Deus. E nós, aqui, Tiago nos convida a fazer essa reflexão. Mas os demônios também o creem e estremecem. Não são porque, né? Não é porque eles perderam, né, a condição, né, de estar nos mundos superiores, né, que eles estão no mundo inferior, nos planos inferiores. Não é que eles não deixam de acreditar, não, eles creiam que existe Deus, né? E eles se estremecem com esse poder. E aqui, no primeiro parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Só esta frase daria uma palestra de várias horas. Só esta frase. Aqui, quando nós fazemos o acolhimento fraterno, aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, vocês que estão aqui sabem que nós temos aqui o acolhimento fraterno. E no acolhimento, a gente diz para as pessoas: olha, faça o culto do Evangelho no lar. Vocês não têm noção da arma poderosa que nós temos nas nossas mãos, que é trazer o Evangelho para dentro do nosso lar. Escolha uma hora, se puder ser com a família, excelente. Se não puder ser, que faça sozinho. Abra o Evangelho, né? Nós temos aqui, eu tenho lá em cima da minha mesa o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tenho um dia na semana que eu sento com meu filho para a gente fazer o culto do Evangelho, porque é uma arma poderosíssima que nós temos. Então, o Emmanuel chama aqui para a reflexão do Evangelho. Nós precisamos reafirmar
através da fala, através dos ensinamentos de Jesus, né? Nós precisamos reafirmar a nossa crença. Porque se vocês estão aqui hoje, se os internautas abrem lá o YouTube para assistir uma palestra, é porque acreditamos. Porque se a gente não tivesse crença em nada, a gente não estaria aqui. Nem eu aqui na frente de vocês, nem vocês aí de frente para mim. Não é verdade? Vocês concordam comigo? De que a gente precisa, nós precisamos, né, entrar em contato com essas armas poderosas que Jesus deixou para a gente. Às vezes nós abrimos o Evangelho e fala assim, nossa, parece que sabia que eu precisava dessa mensagem hoje. Isso acontece muito, né? Principalmente quando a gente abre o Evangelho aleatório, né? Primeiro você entra, né, em reflexão com a energia que você busca ali para aquele Evangelho no lar, e aí você abre e analisa aquela mensagem que aquele Evangelho trouxe para nós naquele dia. E asseveramos, e ele continua, asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Iniludível, gente, é aquilo que não se pode ser iludido. Nós não somos iludidos quanto à existência de Deus. Conheço pessoas que podem falar assim, não sei se é Deus, eu sei que tem uma força. Que tem uma força que gera tudo isso aqui que nós temos. Não importa o nome que cada um de nós vamos dar. Só não podemos, né, tampar os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, e negar a existência de Deus. E Emmanuel vai continuar dizendo, habitualmente enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-la através do modo que supomos mais dignos. Esse daqui é o respeito que nós precisamos ter por todas as pessoas. Por todas as pessoas, por todas as crenças, por todas as religiões. É preciso que a gente tenha esse respeito. Eu vou contar para vocês, né? Eu gosto muito de contar alguns casinhos aqui. Eu tenho uma amiga que, não sei se eu já contei isso daqui, mas se alguém já ouviu, faz de conta que eu não contei, tá bom? Eu tenho uma amiga que ela ia casar, e ela chegou lá em casa e falou, Cristina, eu vim trazer o convite do meu casamento, mas se você não quiser ir, não tem importância, eu só fiz questão de trazer o meu convite para você. Eu falei, que isso? Eu nunca vi falar isso, vem trazer o convite e vai falar comigo. Porque eu vou casar na igreja Sara, Nossa Terra, uma coisa assim. Eu falei, e daí? Mas é porque você é espírita, às vezes você não vai querer. Eu falei, e daí? Gente, eu fui e eu cantei as músicas e o pastor falou com ela assim no final, quem que é aquela pessoa ali? Aí ela falou assim, é uma amiga minha. Ela de noiva, depois do casamento, o pastor perguntou, quem que é aquela pessoa? Nossa, porque ela cantou os cânticos, né? Tinha um livrinho lá, eu cantei, eu acompanho. Eu gosto muito de cantar. Convida ela para vir. Aí minha amiga pensou assim, vai dar não, pastor. Mas ela não contou para o pastor que eu sou espírita. Ela podia ter contado, eu falei para ela, você podia ter contado.
né? Eu acho que seria mais bonito ainda, né? Não é o fato de eu ter uma religião diferente da dela que eu não iria no casamento dela, que eu não ia cantar no casamento dela. Então, o que ele chama aqui é o respeito. Tá? É o respeito que precisamos ter com as crenças dos outros. É budista? É espírita? É católico? É evangélico? Não importa. Nós precisamos respeitar a crença uns dos outros. E Emmanuel continua dizendo: construímos santuários para honrar-lhes a munificência. Quantas vezes, né, quando eu estava lendo isso daqui, eu fiquei lembrando, né, eu assistia, né, eu gosto muito de assistir filmes bíblicos, né? Tem uma emissora aí que passa, não sei se ainda passa, filmes bíblicos, né? E que contam as histórias, né? De como eles construíam os templos, de como eles construíam os altares, de como era construído isso. E até hoje. Né? Olha que lugar maravilhoso esse salão. Quantas igrejas a gente entra, está ali. Né? Mas isso é importante, ter um lugar para reunir? Sim. Mas nós podemos ter os santuários dentro da nossa própria casa. Nós não podemos? Nós podemos sentar numa praça e ali fazer a nossa oração, a nossa conexão com Deus, com a energia suprema. Percebem? Que a gente tem tudo ao nosso alcance, mas a gente fica caçando hora, caçando desculpas para tudo. Ah, domingo eu vou levantar cedo e vou à missa. Ah, eu vou... Pode deixar que semana que vem não vai passar. Eu vou lá no Jesus de Nazaré para assistir a palestra, para assistir o Evangelho. Não precisa. Nossa casa, nosso templo, é bonito? É salutar que sejamos todos reunidos aqui? Sim. Mas isso não pode servir de desculpa para cada um de nós. Não pode. E nós somos mestres em arrumar desculpa para tudo. Desculpa para tudo, principalmente para aquilo que vai mexer conosco. Não é assim? Não. Hoje não estou muito boa, não vou lá no Jesus, não, porque eles vão falar alguma coisa e isso pode mexer comigo, e eu já não estou muito boa. É aí que precisa. É aí que precisa estar, é aí que precisa fazer. Mas não, a gente não pode perder essa oportunidade de trabalhar a nossa crença em todos os lugares. A gente dirigindo, andando de ônibus, a gente tem sim a oportunidade do religare. Porque religião é religare, é ligarmos a energia suprema, independente de religião, independente de qualquer religião que seja. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Nossa, cada igreja que a gente vê, né?
Eu passei perto de uma igreja em Belo Horizonte e eu fiquei impressionada com a suntuosidade. Era tanto mármore, é tanta coisa, mas tantas obras de arte dentro. Eu ainda pensei assim, nossa, isso deve ter custado uma fortuna. Sabe, assim, para mim era incalculável. Mas a gente faz muito isso, né? A gente quer, né? A gente acha que nós vamos tornar aquele lugar nobre se ali tiver obras de artes. Né? Se tiver obra de artes. E não é isso que Jesus quer. Eu vou reafirmar durante toda esta minha fala que precisamos focar na nossa fé, que precisamos focar na nossa crença, que é acreditar na existência de Deus. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. De novo, ele reforça que nós não precisamos de palácio, mas nós também, se nós estivermos lá, a nossa fé não será nem maior e nem menor do que se nós estivermos numa tapera. Nós estivermos sentadinhos lá na beirada do rio, né, olhando a água e entrando em conexão. Não importa se nós estamos numa suntuosidade, como eu vi, ou numa igrejinha, né, essas igrejinhas bem simpáticas. Aqui em Divinópolis tem uma ali na Praça do Mercado. Vocês acham que a oração lá dentro dessa igreja ou lá dentro dessa igrejinha ela vai ser diferente? Vocês acham que a oração vai ser diferente? Que Deus vai ouvir melhor lá do que aqui? Vocês acham? Olha que bela reflexão. E quando eu trago essas perguntas, essa reflexão, é para que vocês, e para que eu, é para que nós, para que vocês que estão nos assistindo, possam sair daqui entendendo, né, que nós temos a nosso dispor a condição de nos tornarmos cada dia melhores. Nós arrumamos desculpa para tudo. Mas nós temos. Está tudo aí. Está tudo entregue. E este livro de Emmanuel, um livro de Chico, né? O livro é escrito por Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Ele traz para a gente tantas mensagens que nos faz refletir. E a condição é de que, ao sairmos daqui, possamos sair bem melhores do que aqui entramos. Se vocês saírem daqui, se vocês acabou de assistir e tiverem tido uma sementinha que vão levar cada um de nós a analisar essa nossa condição de acreditar no poder de Deus, já terá valido a pena. Mas ela precisa, não é só entrar aqui e sair por aqui. Se ela entrar aqui e fizer um desvio e passar no nosso coração e ficar guardado na nossa mente, ela precisa fazer esse caminho.
Porque a hora que colocar a cabeça lá no travesseiro, que chegar em casa, vai falar, estou lá, de frente à pia, né? Olhando para a rua, olhando para o céu. É o momento de eu poder exercitar a minha crença também. Certifiquemo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente, até as que traçam caminho às constelações. As leis são inelutáveis. Contra não existe. É impossível lutar contra essas leis que foram deixadas para todos nós. Quantas leis, né, Jesus deixou? Mas não são leis de imposição, não. São leis de reconhecimento. São leis que fazem com que nós, né, chegue assim de frente. Eu falo que nós temos uma oportunidade de chegar de frente para o espelho, né? Se não quer conversar uns com os outros, né? Eu estava conversando esse final de semana passado e a pessoa, falei com ela, faz o evangelho, você está muito deprimida. Mas eu moro sozinha. Faça sozinha. Faça sozinha, né? Mas nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos como quando estamos sozinhos. Ficar sozinho é bom. Tem gente que não gosta. Mas tem gente que aprende. Aprende que a gente nunca está sozinho. Nunca. Quando eu olho assim para vocês aqui diante de mim, eu imagino uma quantidade de pessoas, né, encarnadas. Mas vocês não fazem ideia da quantidade de desencarnados que tem aqui, que vem também para ouvir. Tem as equipes espirituais que vêm, que nos ajudam na compreensão da mensagem, mas tem uma infinidade de irmãos que vêm também para ouvir. E quando nós estamos sozinhos em casa, não é diferente. Não é diferente. Nós só precisamos saber qual que é a nossa vibração, né? Porque a nossa vibração é que vai nos dizer com qual energia estamos entrando em contato. Mas que elas existem, elas estão ali. Então vamos mais um pouquinho de Emmanuel. Ele diz o seguinte: articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Quantas orações nós fazemos, né? Quantas súplicas, quantos pedidos. E em algum momento nós precisamos parar e pensar se nós estamos só pedindo, só suplicando, ou se a gente parou para entender que nós precisamos também agradecer. Nós estamos vivendo, né, tempos inimagináveis. Né? Há 2, 3 anos atrás, nenhum de nós aqui imaginaríamos que passaríamos por todo esse período que passamos. Né? Há 2 anos mais difícil, hoje ainda, né, não podemos relaxar,
né? Porque a situação ainda é grave, não é muito tranquila, né? Mas nós pensávamos que há 2 anos, há 3 anos atrás, nós iríamos passar por isso. E aí, quando começou, eu fiquei pensando esses dias sobre isso, e quando começou, a gente percebeu uma evolução, assim, era muita gente rezando juntos, muitas, né? Tinha uma rua que eu morava, né? Então os vizinhos fizeram, né? Não podia fazer uma procissão, então eles pediam um para o outro, para todo mundo colocar uma vela acesa nas janelas. Então foi assim uma crescente de pedidos, de súplicas, né? Mas nós não podemos continuar fazendo. Por que a gente não pode continuar? Por que nós não podemos continuar fazendo isso? Fazendo sim as nossas preces, fazendo sim as nossas súplicas, mas, né, porque ali a gente vai colocar o que é mais íntimo nosso, mas não se esqueça de agradecer. Porque nós somos muito bons para pedir. Todos nós. É uma pedança, não é assim? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando conseguimos, a gente esquece. A gente esquece de agradecer. Então vamos lá. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Somos tão bons para dar conselho para os outros, não é? Mas como é fácil para mim. Eu não sei da sua dor. Eu não sei se eu já caminhei um pouco mais do que você. Eu não sei por que ainda você não chegou nesse nível. Então eu preciso ter, né, complacência de cada um. Eu preciso dizer para você, sim, né, que você precisa ter essa confiança em Deus e acreditar, né, que você vai conseguir. Mas eu também preciso respeitar o seu caminhar. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso e daquilo. Deus não quer isso para você. Deus vai fazer isso para você. Somos adivinhos agora? Qual é o poder que nós emanamos de achar que nós podemos, né, adivinhar as opiniões de Deus sobre isso ou aquilo, sobre aquela pessoa? A gente precisa refletir nessa condição. Tem gente que acha que é porque é amigo, eu tenho que dar palpite na vida do outro, porque é como se eu fosse formado, né, fosse mestre, doutor em condição de vida. Eu fiz faculdade, a minha vida é tão perfeita que eu posso dar palpite na vida do outro. É preciso que a gente reveja isso e que a gente olhe mais para dentro de cada um de nós. Entretanto, todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus, né? O que é a imanência de Deus, né? É algo que ele tem em si próprio, né? A imanência de Deus é aquilo que nós sabemos que tem princípio e fim. Deus é isso. Ele tem princípio e fim. E acaba fazendo de novo o círculo
de princípio e fim. E a crença, por crença, a crença nos planos superiores, não, desculpa, eles falam, entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Eles sabem que Deus existe, eles se afastaram, como eu disse no começo, eles se afastaram da luz. Mas eles sabem que Deus existe. Eles também são filhos de Deus. Afastaram da luz, mas também reconhecem. Por isso que fala que eles estremecem, porque eles estão nos planos inferiores. E a luz estremece aquele que está no escuro. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença também nos planos inferiores. Tem aqueles que acreditam nos planos superiores, né? Faço votos que todos nós, mas tem aqueles também que acreditam nos planos inferiores, que têm crença nos planos inferiores. E aqui eu não preciso estender aqui um leque, né? Porque tem gente que se liga à superioridade e outros que se ligam ao inferior. E cada um é cada um tem a sua conta a prestar no momento exato. E para finalizar, meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Isso eu deixo de reflexão para cada um de nós. Que a gente possa voltar para os nossos lares, né, com essa pergunta na nossa mente: o que eu tenho feito com a minha fé? Como que eu tenho trabalhado a minha fé? O que eu tenho buscado para fazer com que ela haja dentro de mim? Em que eu estou acreditando? Essas são a reflexão que Emmanuel deixa para nós nesta noite, né, sobre crença, que é acreditar. Que possamos sair daqui hoje, revendo esses conceitos dentro de nós, acreditando que é possível, só de saber que estamos aqui dentro dessa casa de amor e de caridade, dessa casa bendita, nós acreditamos que não estamos aqui de passagem, que nós temos a confiança no poder e no amor de Deus por todos nós. Que Jesus abençoe o retorno de cada um aos seus lares, que possa derramar bênçãos sobre cada um de vocês, sobre os lares de vocês. Muita paz.